Opa, já estamos ao vivo aqui. Mais um 12 para as 18, começando. Retornando aí depois de 2 semaninhas de folga. Que na verdade folga foi pra mim, né? Porque na real a gente não teve aí 12 para as 18 nas últimas quintas, porque os candidatos estão na correria da campanha, com a agenda lotada. Então a gente acabou não tendo, né, nas últimas 2 semanas, justamente na quinta, que é o meu dia aqui com vocês, né? E desde que a gente voltou aqui pro Instagram do PDT da Zona Oeste, eu ainda não tinha feito, né? Não tinha apresentado nenhum doce para as 18 ainda. Então também retornando para casa aqui, pro nosso Instagram da Coordenadoria Leonel Brizola, do PDT de São Paulo, do Zona Oeste. A coordenadoria do Bar Tamarineira, para quem teve o prazer de conhecer antes da pandemia. Mas como eu sempre digo, Tamarineira voltará. Bom, gente, hoje eu vou conversar então com o Rogério Santos, esperando ele entrar aqui pra gente conversar. Enquanto isso, vocês vão entrando aí também. E enfim, deem um alô, falem de onde vocês estão assistindo e mandem perguntas, né? Vai que no meio da entrevista a gente não puxa uma pergunta de vocês para fazer para o candidato. É possível. Olavo Oliveira, boa tarde. Bom, inclusive já passou do nosso horário, já são 17h49. Passou um minutinho aí. E estamos aqui no aguardo do Rogério pra gente bater nosso papo. Pessoal entrando aqui. Verlene Gouveia, boa tarde. Esperando o nosso candidato aqui, pessoas. Esperando o Rogério dar as caras aqui pra gente começar a nossa entrevista. Enquanto isso, como eu falei, vão mandando perguntas aí. O que vocês têm curiosidade de saber dos nossos candidatos? Bom, o Rogério mandou mensagem aqui, falou pra gente esperar um pouquinho, que ele tá se preparando lá, tava na rua, fazendo campanha, é isso aí. Agora é correria, direto. É isso, né, gente? Tem que ir pra rua, com cuidado, né? Lembrando que a gente ainda tá no meio de uma pandemia. Tem que sempre seguir os protocolos, procurar se preservar os outros também, né? Mas é isso, a gente tem que ir pra rua, tem que fazer campanha, porque nada é garantido, né? A gente tem que conversar com as pessoas, trocar uma ideia, mostrar as nossas ideias, mostrar os nossos projetos. E é isso que os nossos candidatos têm feito, né? E o que vocês têm achado da campanha? Campanha do França, do Neto? Como que vocês estão enxergando aí essa caminhada, né? Que já está aí chegando quase na metade, né? Hoje é dia 22.
Ah, Verlene, beleza. Ele mandou mensagem aqui, a gente espera. Então, então é isso. O que vocês têm achado da campanha? O que vocês estão achando da, dessa trajetória aí que o França e o Márcio estão começando, né? Enfim, enquanto o Rogério se prepara lá, a gente vai trocando essa ideia, né? E já aproveitando, né, fazendo aqui o merchan dos nossos candidatos, fiquem espertos nas redes do PDT de São Paulo, porque a gente tem colocado, né, as agendas dos candidatos, as tendas trabalhistas estão acontecendo. Lembrando que a tenda trabalhista foi uma iniciativa, né, da coordenadoria do PDT da Zona Oeste, e agora na campanha a gente está nesse auxílio, nesse apoio aos candidatos, né? A tenda trabalhista está sendo desenvolvida em uma série de locais da cidade, sempre atendendo, né, aos candidatos da nossa chapa como um todo. Então fiquem espertos, participem, ajudem, né, os candidatos nesse corpo a corpo na rua, que é muito importante, né, para a gente garantir que a gente está conseguindo chegar nas pessoas, né? Claro que as redes sociais são fundamentais hoje em dia, mas tem muita coisa que não se substitui, né? Dessa ação de rua, desse corpo a corpo com o eleitorado, né? Então, deixo aqui, né, esse recado e enfatizo o pedido, né, para toda a militância se ligar na agenda, né, participar das tendas que estão acontecendo em toda a cidade. E sempre tem uma tenda que fica fixa todo fim de semana na Paulista. Então, sempre ali entre a Paulista e a Rua Augusta, vocês vão encontrar, perto do Center 3, né? Também a tenda trabalhista, né? Então, dado o recado, vou chamar aqui o Rogério, que ele chegou, para a gente conversar, para a gente bater esse papo, então, com ele, né? Então, deixa eu pegar aqui, fazer o convite para ele. Então, bater um papo. Deu certo, Luiz, hein? Opa, Rogério, tudo bem? Tu Você tá aparecendo de lado aqui para mim. Você tá consegue de lado. botar E o... você tá de lado pra mim. Só um instante. Vai. Deixa eu acertar aqui. Só um instante. Tranquilo. Agora ficou bom, né? Agora Deixa eu ver foi. se vai Agora segurar tá, aqui. agora tá ótimo. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Peraí que eu tô com um probleminha técnico aqui. Só um instante. Tranquilo, faz parte. Isso é a É isso. natureza da live, né? A natureza da live e a natureza do PDT de São Paulo, que é um partido do povão aí, então é isso aí, a gente É, vai que vai do jeito que dá. é exatamente isso. Eu acho que agora fixou. Foi, beleza. Foi. Agora Agora tá bom. foi. Boa. Opa! Opa!
Fixou mais ou menos. Deu um problema de novo. Peraí. Tranquilo, tranquilo. Faz parte. Agora melhorou. Então, Rogério, a gente aqui no 12 para as 18, a gente sempre começa a nossa conversa com Certo. o card do dia, né? Que foi aquele card que eu te mandei. Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Esse aqui foi o card, então, aqui do dia, né? Para entrevista Certo. com o Rogério. Boa. Então, a partir do card, a gente começa o nosso papo, né? Então, Isso. esse card traz aí pra gente uma imagem, né, de um ônibus da frota de São Paulo ali dos anos 50, né? E eu fiquei pensando, né, a partir dessa imagem, num autor que eu li na faculdade, que era o Henri Lefebvre, que era um cara que falava muito sobre o direito à cidade, né? Como que o direito à cidade tem que ser considerado um direito básico de toda a população. E isso tem muito a ver com o transporte público, né? O transporte público em São Paulo, justamente desde os anos 50, né? A gente tem uma série de vídeos, de propagandas falando, né? Olha, estamos expandindo o transporte público, o transporte vai chegar para todo mundo. E aí a gente corta para os dias de hoje, a gente vê que, né, isso não acontece, né? O transporte até pode chegar quase a todo mundo, mas ainda assim é muito precário, a passagem é muito cara. Então, Rogério, para a gente começar o nosso bate-papo, eu te pergunto o seguinte: os políticos de São Paulo, no decorrer da história e hoje, eles estão preocupados em garantir o direito à cidade ao cidadão? O que você acha? Bom, Vini, primeiramente, boa noite a todos aí que estão presentes aí na live. Olha, eu trabalhei durante 8 anos no sistema de transporte público e, por incrível que pareça, eu sempre notei uma evolução muito lenta, mas que evolui. Dessa forma, eu acho que demonstra um pouco de interesse dos governantes a trazer algo de melhor. Não de todos, né? Não de todos os governantes, mas entre um e outro aparecem algumas pessoas que têm um interesse em ajudar. Então, vamos supor, do meados ali de 2009, que foi 2000, comecinho de 2010, foi quando eu entrei no transporte público, eu vim acompanhando essa evolução. Nessa época de 2010, a gente não tinha quase nenhum ônibus praticamente com ar-condicionado. E hoje a gente tem praticamente quase 80% da frota aí já com esse sistema. Mas eu acredito sim. Pelo menos eu quero acreditar que no meio de toda essa politicagem a gente encontre uma pessoa que realmente queira ter um interesse de favorecer socialmente as pessoas, dar o mínimo de dignidade que é direito à moradia, transporte público, alimentação, trabalho. Então, eu acredito sim que existe alguns governantes que tenham esse interesse, sim. Não são todos, só alguns. Legal, Rogério. Muito bacana ouvir a opinião de alguém que conhece, né, que esteve muito tempo, né, nessa área, né? E Rogério, fala para mim. Essa é uma pergunta que só você pode me responder. O que é Certo. mais fácil? O que é mais fácil ou menos difícil? Ser um bom profissional do campo da logística, ser um estudante de direito ou convencer o pessoal de que você é um bom político? Olha, na verdade, não tem nenhum dos dois, nenhum dos três é fácil, né? A gente tem que conviver com todos eles. Então, assim, a logística começou a entrar na minha vida em 2012. Como eu estava já no ramo de transporte público, eu pensei o quê? Eu acho que eu vou entrar numa área vamos tentar especificar, se especializar na área, né? Aí, com o tempo, a gente foi passando por outros setores e acabei vindo para estudante de direito. Mas cada um tem suas qualidades. A gente falar que todos eles têm sua qualidade. E quando a gente fala em estudar, aprender, eu acho que isso é primordial. Não tem algo que seja tão ruim assim, senão que seja melhor do que aprender. Eu acho que
independente do curso, direito, logística, ou você tentar se introduzir até mesmo na política, eu acho que tudo que gera conhecimento, eu acho que é favorável para o ser humano, para a pessoa, Uhum. entendeu? Acho que isso é interessante, sim. Legal, Vamos ver Rogério. E continuando, né, pensando um pouco aí na tua experiência agora. e, e pensando um pouco na sua experiência, na sua atuação aí em uma série de áreas, né? Eu fiquei pensando aqui, eu acho que você tem acompanhado esse problema, né, da questão da moradia em São Paulo, que piorou muito por conta da crise econômica, da crise que veio com a pandemia, né? A gente vê assim cenas muito tristes no centro de São Paulo, principalmente com os barracos se multiplicando, né? Ali na frente do Teatro Municipal, na frente da própria prefeitura, o que é um negócio louco, né? Eu fico pensando, pô, o Bruno Covas não tá vendo, né? Ali na porta da prefeitura, né? E não faz nada. E justamente por conta de você ser envolvido também com essa questão da moradia, Rogério, eu queria saber de você. Uma pergunta super simples. Como resolver o problema da moradia em São Paulo? Boa. Bom, Vini, o que é que acontece? A gente vê passar diariamente esses problemas e sempre, agora com a pandemia piorou, né? Aí agora Uhum. ficou um caos. Mas é interessante a gente deixar plausível a, essa questão do Bruno Covas, porque a gente vê da parte dele que realmente não tem um interesse social com relação à moradia. Você, um exemplo, você vê muitos prédios abandonados na cidade de São Paulo, principalmente na região central, que não tem Uhum. utilidade nenhuma, nem para a própria prefeitura, nem para a comunidade. Então, eu acho que, assim, eu estava até fazendo uma live anteriormente e falei que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque uma das minhas propostas exatamente é na questão de moradia, que a gente consegue fazer o quê? Viabilizar essas moradias que estão abandonadas, prédios que estão abandonados, direcionar elas para aquelas pessoas que realmente precisam, pessoas que não têm onde morar mesmo, que estão morando na rua, pessoas de baixa renda, revitalizar esses prédios, deixar no pronto para morar e direcionar tanto para o interesse social, que é para a pessoa morar, como o interesse comercial também, como, principalmente aqueles prédios abandonados ali na região central. Eu acho que para a parte comercial também seria muito interessante. E na questão da periferia, a gente vê também muitos terrenos baldios, principalmente aqui na Cachoeirinha da Zona Norte, aqui a gente vê muito terreno sem utilidade nenhuma, só para juntar lixo. Então, eu acho que precisa mais da participação da prefeitura com relação a direcionar recursos. A gente sabe que tem, mesmo com todos os problemas que a gente vê com relação ao orçamento, mas você vê muitas obras sem utilização, sem finalidade social, tipo aquela última obra que ele fez lá do Anhangabaú. Eu acho que aquilo ali não teve utilidade nenhuma, porque quando chove, isso ali vira um piscinão. Então, acho que foi 100 milhões gastos sem necessidade alguma, sendo que tem pessoas morando na rua, passando frio, chuva, e não tem nenhum aparato do Estado com relação a isso aí. Eu acho que daria para fazer mais. Eu acho que o Márcio França, a gente está no caminho certo para tentar mudar essa realidade que os paulistanos enfrentam hoje. Aquela obra ali do Angabaú, assim, é um negócio absurdo e que mostra o quanto, né, os agentes públicos que pensaram aquilo ali estão completamente descolados da realidade, né? É um negócio Exatamente. assim. Foi um dinheiro gasto mesmo ali jogado pelo ralo, saiu pelo ralo. Porque realmente ali, certo, a gente percebeu que tinha um interesse de viabilizar, que precisava viabilizar aquela área, porque ali realmente à noite ninguém consegue trafegar ali. Mas daquela forma que foi, sem planejamento, sem organização por parte da prefeitura, eu acho que realmente foi um dinheiro jogado fora. Com certeza.
E, Rogério, a gente tem aqui no 12 para as 18, né, alguns quadros, né, que a gente faz com todos os candidatos, e um deles é o Deu na Mídia. Então eu vou ler uma Hum, manchete que saiu hoje no jornal, e aí certo, você comenta para mim. Então foi uma certo. notícia que saiu no site UOL. É a seguinte: Covas Hum. anuncia volta das aulas no ensino médio em 3 de novembro para a capital. Já os ensinos infantil e fundamental terão que esperar uma nova autorização da prefeitura. E aí, Rogério, como que você vê essa questão aí da volta às aulas em novembro? Como que você está vendo tudo isso? Bom, é uma questão ainda um pouco delicada, Vini, porque a vacina não foi criada ainda, está em estudo. É um assunto que deixa questão, porque, assim, por exemplo, na minha opinião, eu acho que poderia voltar com todas os processos de segurança. Eu acho que poderia voltar sim, algumas escolas, mas de ensino médio, fundamental, eu acho que ainda não é interessante. Uhum. Mas, assim, com todos os processos de segurança, diminuição de alunos por sala, distanciamento, eu acho que a gente conseguiria recuperar um pouco do que a gente perdeu aí nesses quase 7 meses aí de pandemia. Eu acho que a gente conseguiria recuperar. Eu acho que é um pouco por aí, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Que ao A mesmo gente, a gente, a tempo. gente é complicado, porque muita gente vai dizer, não é o momento ainda, tal. Mas a gente tem que se posicionar de alguma forma, né? Porque Uhum. as crianças, quem tem criança ensino no ensino fundamental, criancinha pequena mesmo de creche, a gente ainda consegue lidar com ela em casa, as pessoas. Mas quando é ensino médio, bom, praticamente já perderam o ano, entendeu? Então é uma forma da gente tentar recuperar esse ano aí. Porque até eu não sou a favor da aprovação automática. Então, isso aí é Uhum. fora de cogitação para mim. É isso, né? É tentar achar o meio termo ali em manter ainda a saúde, né, dos funcionários e dos professores, ao mesmo tempo tentar recuperar alguma coisa para os alunos, né? Nem que seja, enfim, né, um diagnóstico ou um reforço já pensando no ano que vem, né? E é uma coisa, Vini, que não dá para a gente conseguir assim, acreditar, porque, principalmente na questão da educação e na questão de planejamento por parte da prefeitura, que é fecha, abre, tira ônibus, fecha ônibus, então a gente não tem como, a gente não sabe de que forma a prefeitura vai agir, vai fazer, ó, vamos voltar em novembro. Mas de que forma? Será que realmente estão planejando da forma correta essa volta? Porque se for da forma que foi, com tira-ônibus, coloca-ônibus, sem planejamento nenhum, eu acho que é melhor nem iniciar isso aí. Tem que ter um planejamento. Se for só por agradar uma minoria ou por algum interesse próprio, eu acho que isso não é interessante para a gente hoje. É Ah, com melhor esperar a certeza, vacina mesmo. exatamente. Difícil é a gente acreditar que vai ter alguma coisa bem organizada vinda do governo do Bruno Covas, né? Porque a gente viu que durante a pandemia É, durante o isolamento foi bem difícil, né? foi difícil, foi difícil. Tem até um ditado que está mais perdido do que cachorro em mudança, né? Exatamente. E, Rogério, a gente tem aqui também um outro quadro que a gente faz toda a entrevista, que é o bate-bola jogo rápido. Então eu faço perguntas rápidas, você me dá respostas rápidas e assim a gente segue o bonde. Pô, tá bom. Então eu vou começar aqui. Rogério, fala para mim um bairro de São Paulo. Cachoeirinha, Cachoeirinha. Um time de futebol. São Paulo. São Paulo, esse é sofredor igual eu. A última década aí não foi fácil, hein, meu amigo? Não foi fácil, né? Mas a gente não fica atrás, não. O Corinthians tá aí, tá pelejando também, né? Não, é isso aí. Fala para mim um cantor ou uma cantora que você goste.
Olha, eu vou falar os cantores, uma dupla sertaneja, Bruno e Marrone. Sou fã dos caras, viu? Bruno e Marrone, isso é o sertanejo raiz. Esse é puxando lá do chão mesmo, hein? É, isso aí. Fala pra mim um livro que você tenha lido e tenha gostado e que você recomenda para as pessoas. Eu vou até mostrar ele, ó. Esse aqui, ó. Esse eu Ah, esse recomendo sim. para quem tem interesse em economia. Esse é o Projeto Nacional de Desenvolvimento e o Dever da Esperança, né? Eu achei interessante porque esse livro, o Vini, ele não fala só de economia, né? Tem uma diversidade de informações, são 6 capítulos, e ele fala do cotidiano. O Ciro cita bem o cotidiano da vida do brasileiro, que não é fácil. E, e também recomendo para a gente não perder a esperança, né? O próprio tema do livro já fala isso. E eu acredito nisso porque, assim, por isso foi o que me levou mais a me introduzir na política, essa esperança de um dia eu ver esse país com projetos para as pessoas que realmente precisam, a classe trabalhadora, a classe operária. Então, esse foi um fator preponderante na minha vida que me fez levar a entrar na política, ter um interesse, me posicionar como um político também, sempre respeitando a opinião das pessoas. Isso é importante, a gente vive numa democracia. Então, esse livro eu recomendo para quem quiser ter interesse de conhecer um pouco da história do Brasil também, que conta aqui nesse livro. Então, é isso aí que eu tenho para falar desse livro. Muito bom, recomendo mesmo. Muito legal. Também recomendo. E para a gente fechar então essa parte, fala para mim uma personalidade política que você admire. Não vale o Ciro Gomes, porque né, senão é muita marmelada. Aí já é demais, né? Olha, na verdade, a gente se posicionar politicamente hoje no Brasil é até difícil, né? Até Pois é. complicado, porque hoje está dividida. Se o Brasil fosse um bolo, estava dividido em várias partes. Mas, olha, eu vou dizer um cara que, assim, teve uma influência política positiva no Brasil e tem também seus gargalos políticos também. O presidente Lula, ex-presidente Lula, teve uma grande participação social no Brasil. Isso, sem dúvida, vai incomodar muita gente, principalmente amigos meus. Mas a gente não tem, sim, não tem, vamos dizer, o Bolsonaro é um presidente bom, a gente já sabe como é que está a situação. Sim. Então, assim, um governo que eu acompanhei, lembro de muitos projetos que ele fez, foi o Lula. Então, acho que, assim, é um cara que governou mesmo para os pobres, teve sua influência. É isso que mantém esse nome dele até hoje, porque realmente, nessa época, no governo dele, eu estava no Ceará ainda, então, diversos projetos dele lá no Uhum. Nordeste. Então, assim, para mim, uma personalidade política hoje que teria meu aplauso hoje seria o Lula. Lógico, se eu fosse escolher, não fosse assim, do nosso lado, eu ia dizer o Ciro, né? Mas, como não pode, então vou deixar pro Lula, então, essa bola. É que se eu deixo falar o Ciro, todo mundo só fala o Ciro. Então a gente criou essa É, regra que tem que ser outro. já Mas puxei o livro do homem aqui, né? Então, se for falar. então. Mas é um cara que tem muito projeto pro Brasil, né? Né, É um sem cara dúvida. que, um cara que eu acho que merece mesmo uma chance de ser presidente. Um cara que vamos dizer, vamos falar no temperamento dele, tem um temperamento forte dele, mas, pô, assim, eu que sou nordestino, tenho um temperamento forte também, então eu entendo essa parte dele. Mas não um temperamento forte de ser ignorante, vamos dizer, de querer maltratar alguma pessoa, e sim de revolta, né, pela a mal política aplicada no Brasil. É por isso que o pessoal chama de ter assim, essa intolerância, mas é intolerância a coisas ruins que acontecem na política do Brasil. Então é isso que eu admiro nele também. É isso aí, né? E é isso, eu gostei muito da sua resposta, porque é aquilo, né? A gente está no PDT, a gente sabe que tem aí uma série de divergências hoje com o PT e tudo, mas a gente, Isso. a gente não é, a gente não é antipetista, né? É diferente você ser crítico do que tem Diferente. que ser crítico
e ser antipetista, né? Isso são coisas É, diferentes, né? Enfim, tem que saber diferenciar. exatamente. A gente tem que saber reconhecer o que foi feito de bom e apontar os erros, né? Assim que a gente vai evoluindo. Exatamente. E Isso. quanto ao Ciro é exatamente isso, né? Falam do temperamento dele porque não tem outra coisa para falar, né? O cara, enfim, não deixa brecha para outro tipo de crítica, né? Não Por tem o que isso. falar, né? A gente tem que. O cara está disputando uma política, um cargo de presidente. Você não tem o que falar com ele, eu tenho que inventar alguma coisa para falar dele, né? É, Vamos falar do exatamente. temperamento forte dele. Pô, vamos procurar alguma questão de corrupção? Não tem. Então vamos manter na temperamento forte, é o que a gente tem para hoje, né? Exatamente. É a estratégia, né? Que eles Ah, tentam. é estratégico, é coisa estratégica. Às vezes o cara nem não quer falar, mas tem que falar, porque é questão política também, né? Sim, Às vezes o cara solta essa daí contra os seus princípios, vamos se dizer assim. Mas tem que falar, porque isso é política, né? Democracia também. exatamente. Rogério, tem alguma pergunta que eu não tenha feito e que você gostaria que eu tivesse feito para Olha, você? eu acho que tem uma pergunta assim. Eu queria que você me perguntasse qual era o meu número para votar no dia 15 de novembro. Então fala aí pro povo qual que é o seu número. 12.312. É 12, 1, 2, 3, 1, 2. E não esquece do Márcio França, né? Que é 40. Que é 40. Isso aí. Isso aí, ó. Esse é o candidato que já está preparado, ó. Tá Então com a bala aí preparado na estamos agulha. evoluindo, estamos evoluindo. Aos poucos a gente está. Como é minha primeira campanha, estou aprendendo muito. O PDT não é um partido para mim, ele é uma escola. Ah, sem dúvida. E me identifico muito com as pessoas, não só com o partido, mas com as pessoas que vêm me ajudando aqui até hoje. E, assim, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Nunca, se o cara falar, você falou isso errado, tá bom, amanhã eu falo certo. Fica tranquilo. Não tenho preconceito, não tenho mágoa de quem dizer, esse projeto não é bom, tá, mas o que a gente tem, a gente pode evoluir. A gente vai evoluindo isso aí. A gente pode aprimorar ele com a sua ajuda, com o seu apoio, a gente consegue fazer isso. Eu não consigo, talvez não consiga fazer isso só, né? Mas com a ajuda Isso. das pessoas eu consigo. É, exatamente. Então é isso aí. Esse é o espírito, né? E a gente vai melhorando, vai, principalmente no meio do coletivo, é que a gente vai crescendo, né? Eu acho que essa é a grande lição do PDT de São Paulo, né? Exatamente, é isso mesmo. A lição que ele passa para as pessoas que conhecem o PDT e, assim, é um partido que tem uma história, não é um partido que começou da noite para o dia, tem uma história de luta em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da saúde, da educação. Então, eu acho que essa é a identidade que o PDT tem e preserva até hoje. Eu acho que isso é um dos não sei, das placas e fachada principais, que é o trabalhismo que o PDT defende da época de Getúlio Isso. Vargas. E a gente como candidato, como militante, a gente tem que defender essa bandeira, sustentar ela no peito e seguir em frente. Acreditar, a gente tem que acreditar em algo. A gente não pode viver à toa no mundo. A gente tem que acreditar em algo, em alguma coisa, em algum projeto, em qualquer Uhum. coisa que você tem que acreditar, para você poder evoluir, tanto moralmente e profissionalmente, e também influenciar pessoas também com relação a se posicionar politicamente, trazer um benefício que seja para todos, né? Não para uma minoria, que é o que acontece hoje e alguns anos atrás acontece no Brasil. Com Eu acho que isso é certeza. interessante. E, Rogério, então, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, fazer a pergunta do milhão aqui para você. Rogério Santos, por que a política? Olha, eu acho que eu até já dei alguma resposta em cada pergunta que você fazia, eu dei uma sinalização dessa Sim, pergunta. Mas assim, eu estava com a conversa alguns anos atrás, há mais ou menos 5 anos atrás, eu estava conversando com a galera, uns amigos meus da empresa. Aí a gente falando de política e tal, e, o, e vai conversa, quem é comunista, quem é nazista, e eu sei que a gente conversando lá e todo mundo brincando, rindo, né?
Até porque eu nem conhecia, não tinha introdução muito bem do que era comunismo, e coisas relacionadas à política. Aí um amigo meu falou assim: Rogério, você tem uma postura, você já tem assim uma postura política, eu acho que você poderia ampliar esse seu conhecimento. Aí ele falou: mas que já, nós só estamos só falando bobagem aqui. Aí ele falou assim: não, você tem uma posição política, eu acho que seria interessante você se candidatar. Ele falou no alto assim. Aí eu comecei, guardei isso ali para mim, fui para casa, comecei a me introduzir mais na política, tentar entender. Aí falou: tem que procurar um partido agora, né? Aí fui pesquisando alguns partidos e achei o PDT, achei o André Duarte, o cara que me apresentou o PDT, Grande falou como André. é que podia ser, dando grande André. E aí, com o André e mais algumas pessoas que foram surgindo na minha vida, explicando, falando como é que teria que ser, como a gente pode defender o interesse social, como a gente pode trabalhar, seguir uma bandeira e focar naquela bandeira, vamos defender interesse social, educação, foca nisso, meu irmão, foca nisso que dá certo. E estão aí hoje, lançando minha primeira campanha para vereador da maior cidade do Brasil, né? Para mim, eu já estou vitorioso aqui. Não só por isso, em ser um candidato da maior cidade do Brasil, mas pelas pessoas que estão me acompanhando. Tem pessoas do Ceará que estão me ajudando aqui nessa campanha, outras pessoas que conhecem aqui. Então, isso fortalece. Então, eu me sinto convencido que eu acho que eu entrei no caminho certo da política. Entrei na política no momento certo e estou aqui no momento certo. Independente do resultado das urnas, eu já me sinto vitorioso por estar no PDT, por estar em São Paulo e por ter o apoio que eu estou tendo hoje dos meus amigos, familiares, apoio de pessoas que eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer no futuro. É isso aí, é isso que leva a gente a entrar na política. É influência, pessoas que acreditam nas suas ideias. Acho que foi por isso que eu escolhi mesmo. E por influência de outras pessoas que viram em mim, acreditaram que eu possa oferecer algo, questão social, e estamos aí hoje. Vamos ver o que é que vai dar. Muito legal, Rogério. Foi uma das histórias mais legais que eu vi, pelo menos das entrevistas que eu Obrigado. fiz Obrigado. sobre essa entrada na política. Muito legal. Obrigado por você ter reservado esse tempo para a gente bater esse papo. Toda a sorte do mundo para você aí na campanha. Obrigado. Espero que dê tudo certo. E precisando da gente aqui da Coordenadoria da Zona Oeste, só chamar. Estamos aqui. Fechou. Valeu? Obrigado, irmão. Tamo junto aí nessa luta. Beleza? Valeu, Rogério. Um Valeu. Tchau, abraço. tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Bom, gente, esse foi o 12 para as 18 de hoje. Então, amanhã, se tudo der certo e os candidatos tiverem agenda, a gente volta por aqui com mais uma entrevista para vocês conhecerem os candidatos do PDT de São Paulo. Então é isso, um abraço, até mais.